Fala galera, então vamos continuar aqui com o conteúdo da gente. No último vídeo a gente trabalhou sobre senso comum, conhecimento científico e também a questão do senso crítico, que eu acho que é uma porta de entrada para a gente começar essa reflexão sobre sociologia, né? Uma porta de entrada entre várias possíveis, mas para a gente compreender o que é a sociologia enquanto uma ciência, né? Que é uma compreensão que a gente busca, né, compreender a realidade, que a gente busca compreender como a sociedade funciona e utiliza métodos para isso, né? Que a gente não é simplesmente a opinião de alguém ou simplesmente algo, as vozes da minha cabeça que me levam a dizer isso ou aquilo. Não, o que a gente fala, a gente busca, né, se ancorar numa uma análise feita, né, metodicamente, em estudos feitos metodicamente. A gente, quando faz estudos, né, a gente compara com outros que já foram feitos antes, a gente tem uma carga de leitura muito grande também, que é para poder, quando a gente está falando sobre alguma coisa, está escrevendo sobre alguma coisa, poder ver o que já foi feito antes também, para ter essa relação. Quando a gente produz um material, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, enfim, um artigo na especialização, um artigo para uma revista científica, ela sempre é avaliada por outras pessoas com uma formação que entendem do assunto, para, enfim, né, tentar procurar ajustar da melhor forma possível, né, ver se tem equívocos, se tem uma falha de raciocínio, se a pesquisa pode trabalhar, por exemplo, com questão de números, estatísticas, se tem alguma coisa ali fora do lugar. Então, esse é um pouco do funcionamento da sociologia enquanto ciência, né? Isso para a gente é importante. Por quê? Porque a gente é cheio de opiniões. A gente, quando entra na faculdade, a gente está no ensino médio, né? Também. Então, a gente, seja lá no ensino médio, na faculdade, na rua, na barbearia, no shopping, no salão, na minha instituição religiosa, as pessoas que estão ali, elas carregam consigo uma série de opiniões, né? Uma série de achismos, né? De crenças e tal sobre questões relacionadas à sociedade. E o que a gente tenta estimular aqui é tentar mostrar assim, não, então, existem essas crenças, né? Esses achismos, né? Só que também existe uma outra forma de compreensão da realidade que não vai se basear tanto nisso. Vai levar isso em consideração, mas vai, enfim, buscar sempre chegar, né, numa compreensão da realidade um pouco mais precisa, e para fazer isso ela carece de usar, enfim, um raciocínio lógico, né, racional, né, é preciso, enfim, a questão da racionalidade, o que você fala precisa estar dentro de uma lógica racional, precisa fazer sentido, né, e também você precisa argumentar e mostrar para as pessoas como é que você chegou naquele pensamento, né. Não é simplesmente eu acho. Enfim. Aqui a gente já vai começar nesse esforço de compreensão do que é esse social, do que é essa sociedade na qual a gente está falando. A gente vai acabar desembocando um pouquinho mais para frente para falar dos clássicos da sociologia, principalmente três, que são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. A gente vai falar desses três, que os três são autores, né, que passam para a gente uma compreensão desse mundo social que foi extremamente influente, né, no campo da sociologia, né? Muitas pessoas reproduzem, né, em certa escala, enfim, num grau variado de escalas, o que essas pessoas colocaram há muitos anos atrás, né? Mas vamos lá, vamos ter uma compreensão. Vamos tentar criar aqui, esse vídeo é para isso, criar um contexto aqui nosso de compreensão para introduzir essa coisa da teoria social, de como a sociedade funciona, de como ela é formada, beleza? Tem alguns livros que são extremamente interessantes para entender isso. Um deles é esse aqui, Perspectivas Sociológicas, do Peter Berger. E tem algumas coisas que eu estou pautado nesse livro também. O vídeo aqui é para falar especificamente sobre o processo de socialização. O processo de socialização, ele é esse processo de como os indivíduos acabam sendo formados. Beleza?
Formados como assim? Tem duas coisas aí. Primeiro, a questão da formação, que a gente vai, aí tem várias palavras para isso, né? A gente vai internalizando, a gente vai assimilando, a gente vai incorporando comportamentos, atitudes, valores, crenças, e a gente vai incorporando, assimilando, interiorizando isso a partir do momento que a gente vai se relacionando com outras pessoas. Então, essa é a moral do processo de socialização. Primeiro é isso. É na relação com as outras pessoas que eu vou, por exemplo, aprender a falar a língua que eu falo. É na relação com as outras pessoas que eu vou começar a criar, enfim, um gosto por música, arte, seja lá o que for. É na relação com as outras pessoas que eu vou entender como é que enfim, que eu devo ou não devo me vestir, como eu devo ou não devo falar. Beleza? E aí é importante isso, a gente vai, essa assimilação, né, essa interiorização, essa incorporação, ela se dá de uma maneira que não necessariamente é voluntária. Beleza? Ela pode ser involuntária como normalmente é. Involuntária tanto no sentido da transmissão quanto no sentido da recepção, né? Como assim? Por exemplo, falar português aqui, ela tem tem esses dois caráteres, né? De ser algo voluntário, né? Dos pais da gente que falam como a gente deve falar, o que não deve falar, quais palavras usar, quais palavras não usar, beleza? Mas também tem a outra questão que é da minha observação, de ficar olhando as pessoas falando, como as pessoas se comportam e assimilando aquilo. Beleza? A gente acaba assimilando, a gente às vezes não tem nem tanto controle assim sobre as coisas que a gente assimila. A gente pode ver uma coisa na televisão e acabar incorporando aquilo. É que nem não sei se vocês já passaram por isso, tu vai para um lugar que as pessoas têm um sotaque, é quando tu volta para o lugar de onde tu saiu, as pessoas falam, você tá falando diferente, sei lá o que, tu acabou incorporando um jeito de falar e nem se deu conta às vezes. Então acaba que a gente vai observando as coisas e pode a gente incorporar aquilo, a gente pode assimilar, interiorizar aquilo que a gente está olhando, de maneira voluntária ou não. Beleza? E geralmente é involuntário, inclusive. A gente observa e acaba reproduzindo. Esse é o processo de socialização. Quando é que começa o processo de socialização? A maior parte dos autores vão colocar a importância da infância nesse processo de socialização, né? Porque é quando tu começa a ser formado para a vida em sociedade. Então, só que eu gosto de... É legal a gente ter em mente também, quando a mulher está grávida, né, isso já influencia grandemente aquele meio, na sociedade da gente, né? Pelo menos eu posso falar isso. De como assim, tá grávida. Aí os pais já vão decidir, né? O que fazer, vai decidir, enfim, quando souber o sexo do bebê, que tem, enfim, até o Foucault fala, né, que a verdade do sujeito é o sexo. Quando os pais descobrem, já vão decidir os brinquedos que vão estar no quartinho, a cor do quartinho, já vão a expectativa já começa a ser criada. Então o próprio saber, né, da gestação, né, já cria uma alteração na dinâmica ali, né, daquelas pessoas que estão diretamente ligadas porque não são só os pais, né, podem ser os avós, os tios também, mas já vai gerar ali um mundo de expectativas, de interesses. As conversas, vai alterar as conversas, né, você vai começam a ter muitas conversas em relação à questão de filhos, de como criar, as saídas para comprar coisas para a criança. Então você você altera aquela dinâmica ali, você altera a forma como as pessoas se relacionam, né? Você altera até a forma como as pessoas são enxergadas, né? Por exemplo, agora fulano de tal vai ser mãe, agora fulano de tal vai ser pai. Então, esse tipo de coisa acontece. Isso, enfim, estou falando de antes. Aí a criança nasceu, para a gente ficar no exemplo, imaginar esse processo todo.
Aí a criança nasce, aí tem aquilo, né? De que eu já falei antes, ela vai ter o quartinho dela, né? Ou então ela vai ter os brinquedos dela, os enfeites dela, enfim, se não tiver um quartinho só para ela. Você vai ter esses aparatos, né? Aí vamos ver, por exemplo, a gente vai, vamos para questões pontuais. Aí a gente vai ter, por exemplo, o aniversário da criança. Aí vem os brinquedos. Eu gosto desse exemplo porque ele caracteriza bem de como dá esse processo de formação, né? Esse processo de socialização. Aí vem os brinquedos. Aí se é menino, aí o menino vai ganhar o quê? Vai ganhar... Eu estou dizendo isso, não necessariamente todo mundo vai dar isso, né? Pode ter mudanças. Aí o menino vai lá e ganha uma bola. Aí ganha um carrinho, ganha um boneco, né? Geralmente é um boneco, enfim, na minha infância era aquela coisa do comandos em ação, os bonecos estilo militar, ou então de super-heróis, os bonecos tudo parrudo, forte. Ganha pipa, se for uma idade mais um pouquinho avançada. Ou seja, a maior parte desses brinquedos são brinquedos para criança ou brincar do lado de fora da casa ou imaginar o lado de fora da casa, né? Eu posso brincar com carrinho em casa, mas tu não anda de carro em casa, né? Geralmente. Então anda de carro na rua. A bola, a mesma coisa. Soltar pipa, a mesma coisa. O boneco, né? Aquela coisa da virilidade e tal, dos músculos. Então você tem todo esse estímulo, né? E esse estímulo é a formação de uma certa masculinidade. De uma masculinidade que, na nossa sociedade, é considerada a melhor forma de masculinidade, digamos assim, de formação de um sujeito do sexo masculino. Beleza? Aí aqui, só fazendo um adendo, né? Isso aqui é uma visão genérica, né? Claro que você pode ter exceções, beleza? E as exceções, elas existem. Então isso aqui é uma visão, é um panorama de coisas que são mais recorrentes. Não necessariamente os brinquedos vão ser esses, por exemplo, podem ser outros e tal, mas aqui eu só estou passando um panorama mais geral. Assim como, por exemplo, a questão da cor, né? O quarto do menino geralmente é azul, o quarto da menina geralmente é rosa. Isso quer dizer que todo mundo faça isso? Não, eu posso botar o menino no quarto rosa, a menina no quarto azul, só que isso são exceções, né? Eu acho, né? Enfim, hegemonicamente a maior parte das pessoas, no pensamento dominante, é de que tenha essa distribuição de cores, a questão das roupas também, que existe, né? Uma coisa ligada ao universo do masculino e uma coisa ligada ao universo feminino. Beleza? A gente vai chegar nesse ponto, que eu ainda vou falar, mas isso é uma criação nossa. Não necessariamente é assim em todos os lugares, ou mesmo é assim, e isso eu já estou falando, na nossa própria sociedade. Então vamos lá, a gente tem essa questão dos presentes do menino. Aí tu vai para os presentes da menina. Aí a menina vai lá e ganha uma boneca, um bebê, para ela trocar a fralda, um bebê que chora. Aí ela vai e depois ganha utensílios de cozinha, ganha um fogãozinho de brinquedo, panelinha de brinquedo, para ela fingir que está cozinhando. Tem gente que, enfim, dá uma vassourinha para a criança brincar. Que mais? Enfim, não estou muito lembrado agora, mas é isso, né? Se os presentes do menino são mais voltados para a questão de fora da casa, das meninas são mais voltados para dentro da casa, para a questão do cuidado, que é o cuidado lá com o bebezinho de brinquedo que ela tem, que é a questão dos utensílios domésticos, que obviamente, enfim, né, para a questão da casa também. Enfim, tem que entender também estojinho de maquiagem, essas coisas assim, que é para... E até as bonecas muitas vezes tem essas coisas, que também já é para um estímulo da vaidade. Então, de se preparar, né, para... Enfim, que na nossa sociedade isso vem mudando também, né, mas existe uma pressão, né, de que a mulher deve se preparar, deve ser... às vezes até fazer cirurgia plástica. O Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica, eu acho, né? Então a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo também, que é nessa visão da mulher se preparar para o homem ou coisa do tipo. De novo, né? Quando eu falo essas coisas, eu estou falando
de uma visão um pouquinho mais geral, que, enfim, tem relação até com a história da nossa própria sociedade. Não necessariamente as pessoas que fazem isso estão dando esse sentido para a ação delas, ou todo mundo faça pensando nisso. Mas vamos lá, continuando. Então a gente vai ter que as meninas, elas ganham esses presentes. Então os meninos ganham mais voltado para fora, as meninas mais voltado para dentro. Tem uma problematização interessante também, que é das próprias bonecas. Se tu imaginar também na minha infância, né, hoje em dia ainda bem isso está se modificando, né, mesmo que lentamente, mas na minha infância o mais comum das meninas todas queriam Barbie, né, que é uma boneca também, aquela coisa, né, da boneca, geralmente as Barbies eram brancas, loiras, o Ken é a mesma coisa, um branco com cabelo claro, que andava num carro conversível. Então tem todas essas coisas vão sendo, de certa forma, estimuladas e vai construindo-se até um padrão, né? Até um padrão de beleza que vai sendo colocado ali para as crianças desde a infância delas. Tem até uns experimentos que viraram documentários, se não me engano deve ter no YouTube, de pegar crianças, aí colocavam elas, botavam bonecas, né, brancas e bonecas negras para elas dizerem qual era bonita, qual não era, qual era boa, qual era má. E a gente já vê ali uma reprodução, né, de um pensamento na sociedade racista desde a infância, das crianças falando que a bonita era branca, a boa era branca e assim por diante. Então esse tipo de coisa vai, de certa forma, formando a gente, né? A questão, se você parar para pensar também, né, protagonista de filme, protagonista de novela, né, existe um padrão que é sempre passado para a gente. E aí, de novo, aquela coisa involuntária, né? E sem perceber, esse padrão vai moldando a gente. Esse padrão vai construindo na gente uma noção de gosto, uma noção do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio. Isso vai sendo comunicado e transmitido intensamente no outdoor, nas ruas, nas bancas de jornal. Então, isso tudo está sendo apresentado para mim o tempo inteiro. Isso tudo faz parte desse processo de socialização. Isso tudo vai me formando, eu vou interiorizando e acabo muitas vezes reproduzindo. Aí a gente pode voltar até o início lá que eu falei na última aula do pensamento crítico, né? Da gente olhar, por exemplo, os nossos próprios gostos, valores, pensamentos e ter um posicionamento crítico frente a eles e tentar entender por que eu penso, por que eu gosto, por que eu ajo dessa ou daquela maneira. Beleza? Então esse processo de socialização é isso, né? São essas múltiplas influências, essas múltiplas forças que vão agindo sobre mim. Com o contato, né, com outros grupos, eu vou ter uma diversidade maior dessas forças agindo, né? Eu posso estar num meio onde só venha, onde todo mundo compartilhe, né, dessas coisas que eu estou falando, assim, né, de enxergar um padrão, de reproduzir esse padrão e tal, mas eu posso conhecer outras pessoas que têm um outro comportamento, que enxergam as coisas de outro jeito, um outro grupo social. Você pode, por exemplo, na adolescência, muitas vezes isso acontece, aí tu fala assim, pô, eu acho que a vibe não é essa, eu acho que eu estava no caminho errado. Então você começa a questionar aquelas coisas que tu fazia, tu fala, porra, não acredito que há 3 anos atrás eu fazia essas coisas, eu escutava essas coisas. Então a gente está sempre propenso também a mudar também, né? E essa mudança, ela é dependente tanto desse pensamento crítico que a gente tenha, mas também ela depende dessas relações que eu vou estabelecendo ao longo da minha vida, né? Das informações que me chegam. Então esse processo de socialização, esse processo de formação, que vai fazer com que a gente tenha isso que é hoje, nessa sociedade de hoje. E claro, gente, isso é óbvio, mas não custa falar, quando a gente nasce o mundo já está aí, né? Então esses pensamentos, essas formas de agir, esses valores, as crenças, uma forma de se vestir, tudo isso já está colocado quando eu nasci, entendeu? E os meus pais já interiorizaram isso, já incorporaram, já assimilaram isso e acabam transmitindo isso para a geração futura, para os filhos deles, enfim. E a gente vai fazer coisa parecida também. A gente acaba assimilando, interiorizando, incorporando e acaba depois transmitindo isso, repassando isso. Esse é um processo, é assim que a sociedade se mantém, né? Nessa assimilação, reprodução, transmissão e vai nesse fluxo contínuo, né? Claro, né? Só que esse fluxo contínuo,
Ele não vai prender a gente sempre nas mesmas lógicas, beleza? Uma nova geração, uma pessoa pode pensar sobre aquilo que foi transmitido para ela, ter um pensamento crítico e começar a questionar. E é graças a esses questionamentos, a esses outros posicionamentos na sociedade, que a sociedade vai sendo transformada, né? Senão a sociedade seria a mesma há sei lá quantos anos. Só que essas coisas mudam. Entender também esses processos de mudança social é algo que a sociologia faz, que é bem importante também e que a gente vai acabar tocando nesse ponto algumas vezes, né? Vamos lá, o processo de socialização, então, ele, se vocês pegarem, né, enfim, essa coisa de procurar na internet, pesquisar no Google, vocês vão achar, sempre é muito comum, sempre é muito forte, né, que as pessoas falem de dois tipos de processos de socialização. A socialização primária e a secundária, beleza? A socialização primária é a socialização primeira, que seria essa socialização que eu tenho logo depois que eu nasço, né? Que são as influências que eu vou ter, que são das pessoas que estão na casa, de quem está me criando, né? Enfim, da configuração lá, né? De quem me cria, que são, na nossa sociedade, por mais que a gente tenha um imaginário de família, né? São várias composições diferentes e composições possíveis, principalmente nos dias de hoje, né? Você pode ter lá o pai e uma mãe, você pode ter dois homens, duas mulheres, pode ser uma mãe e uma avó, um pai e uma avó, uma mãe e um avô, coisa do tipo, né? Então, a gente tem que essas configurações são várias e que essas pessoas que estão ali nesses momentos iniciais, né, nos meus primeiros meses e anos de vida, são pessoas que estão naquela socialização primária, que são várias coisas que vão ser passadas e isso vai durar por muito e muito tempo. Então, esse é o processo de socialização primária, beleza? Aí vem a socialização secundária. A secundária são as outras relações que eu vou estabelecendo. É quando eu começo a sair do seio, né, da influência ali que eu tenho em casa e começo a ter outras influências. Influências de onde? Pensem, né, nas criancinhas. Influência na escola, influência dos amiguinhos da rua, influência da instituição religiosa se frequentar, do clubinho se frequentar, enfim. São esses outros ambientes onde a criança vai ter contato com outras pessoas de outros grupos sociais e vai estabelecer outras relações. É interessante nessa socialização secundária, quase que não sai, é interessante a gente ver que nesse momento a criança começa a ter contato com outras realidades, outras formas de agir, outras formas de pensar, beleza? Que são bem diferentes daquela que ela encontrava em casa. Eu digo isso porque a gente pode também pensar, não existe uma homogeneidade, né, de pensamento, por exemplo, do pai e da mãe. Pode ter conflito. E isso é interessante porque nesses dois aspectos, assim, né, a gente começa a identificar que o que me é cobrado, a expectativa sobre mim, né, sobre o meu comportamento num lugar, não é igual no outro. O que se entende, né, o que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo ou não devo fazer na rua, é diferente em casa, é diferente na instituição religiosa, é diferente na rua. Então, e a gente vai aprendendo aos poucos, né? É muito comum quando tu é criança que, enfim, né? Eu não quero que tu fale comigo como tu fala com os seus amiguinhos da rua, essas coisas assim, né? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de esporro dos pais. Mas é nessa lógica. E a gente o ser humano é tão sagaz que a gente vai entendendo como isso funciona. De novo aquilo, né? Isso pode ser de uma maneira que eu tenha compreensão do que está acontecendo ou não. Isso é quase que uma assimilação involuntária, assim, né? Eu entendo que o comportamento que eu tenho que ter na escola não é igual ao comportamento que eu tenho que ter em casa com meus pais, que não é igual ao comportamento que eu tenho que ter na rua com os meus amigos, e assim por diante. Ou até mesmo o comportamento que eu tenho que ter na escola, na frente do professor quando não tem professor perto é outro. Então, não é que eu tenho que ter, né? Que eu posso ter. Então a gente compreende essas questões,
Beleza? Isso tudo é com o tempo, é nas experiências que eu vou vivendo, é nesse processo de sociabilidade, é nesse processo de socialização. Então esse é um ponto. Quando acaba o processo de socialização? Nunca. Beleza? A vida inteira a gente vai passar caminhando, a gente vai passar se relacionando, a gente vai passar, Deus queira, né, refletindo sobre as experiências que a gente vive e vai viver novas experiências, o que vai fazer a gente pensar, e a gente pode mudar essa forma de pensar ou continuar agindo da mesma forma, que é a questão que essas outras interações, essas outras relações influenciam a gente, não tem jeito. Isso é um perpétuo, né? Eu falei aqui muito da infância, aí você vai na adolescência, você tem vários grupos, você vai lidar com aqueles vários grupos, você vai se relacionar com outras pessoas, nesses outros grupos vão te passar ideias do que você pode, que você não pode fazer, e às vezes você pertence a vários grupos diferentes, que tem limites do que se pode e não pode fazer diferentes, tem formas diferentes de se relacionar. Quando você chegar na vida adulta, você vai começar a trabalhar e provavelmente você vai passar por isso também, beleza? Na velhice também. Então sempre você vai estar, enfim, tendo que se relacionar com outras pessoas, com outros sujeitos, tentando compreender a melhor forma possível de se relacionar ali. E isso é um dado, é um processo de vida, assim, né? É ininterrupto, né? Não tem jeito. Então por isso que a gente fala que é um processo, né? Porque ela segue a vida toda. Para fechar, né? A gente está falando, a maior parte desses exemplos que eu dei, eles estão relacionados à questão da sociedade no indivíduo, de como a gente vai assimilando, incorporando, né? De como a gente vai interiorizando essas questões que vêm desse mundo exterior, que vem da sociedade, de como eu vou colocando essas coisas da sociedade dentro do meu cucuruto, na minha cabeça. Então eu vou assimilando, vou aprendendo, né? Vou compreendendo, só que não para aí, né? Como eu disse, até para a questão das mudanças que existem no mundo, né? E nas nossas vidas. Eu vou aprendendo, mas eu não vou reproduzindo de uma maneira impensada, né? Com o tempo, principalmente, eu vou começando a ter uma certa capacidade de reflexão maior sobre essas experiências que eu vivo, até a partir de relatos que me são passados por outras pessoas, das relações que eu estabelecendo com outras pessoas. Então eu vou começando a ter, criando, né, uma lógica, enfim, minha, né, de certa forma, a partir dessas experiências. Então eu vou assimilando aquilo tudo, mas a forma como eu vou trabalhar com essas experiências, com essas informações, com as coisas que eu assimilei, que eu interiorizei, é uma forma que é minha, né? Então, de certa forma, você tem tanto essa sociedade aqui, como você também pode agir sobre a sociedade. Então, você tem esses dois fluxos, né? A sociedade no indivíduo, aí você também pode olhar para o indivíduo na sociedade. Nós somos seres que agimos na sociedade. Beleza? Aqui eu posso ter passado uma imagem um pouquinho equivocada, que eu estou falando muito de mudança, né? Mas a gente age na sociedade tanto para mudar a sociedade quanto para manter ela do jeito que ela está. Depende dos seus interesses, das conclusões que você chegou a partir das reflexões que você teve na vida. Mas a ideia é essa, a gente aqui não é só um receptor, não fica só assimilando e reproduzindo. Não, a gente também é capaz de agir. Entendeu? É a gente que age. A sociedade é feita de pessoas, né? São as pessoas em relação que vão agir para manter a estrutura social, essas organizações sociais, essas instituições sociais da maneira que elas estão. Beleza? Então a gente tem esses dois, é como se fosse um fluxo, né? A sociedade age sobre a gente age sobre a sociedade. E nessa ação nossa sobre a sociedade, a gente pode agir tanto de maneira a conservar quanto a maneira de transformar. Isso é o fluxo da vida e da sociedade. Tem outros pontos mais, eu tenho que falar sobre isso, que são o seguinte, né? Quando eu falei da questão da socialização, eu até trouxe os exemplos
da boneca, né, do padrão de beleza, essas coisas assim que vem sendo, que isso vem se modificando ao longo do tempo. Mas é isso, né? Quando a gente nasce numa sociedade que tá dada, né? E essa sociedade que está dada, ela carrega consigo uma série de preconceitos, né? De discriminações, né? Em relação, enfim, a classe, em relação a gênero, em relação racial, em relação de orientação sexual. Então, essas questões, né? Esses preconceitos, essas discriminações, elas vão ser passadas também. Então é interessante a gente ter em mente esse outro aspecto também, né? De que é disso, né? De que essas coisas são passadas, de que essas coisas são transmitidas, que elas são assimiladas, beleza? E a gente pode fazer uma seleção de fatos para mostrar isso, mas a ideia básica é que a gente fique ligado, né? Fique atento para entender como é que essas coisas são passadas também, porque é importante a gente ter isso em mente. E quando eu falei dessas coisas quando eu falo, né, dessas coisas de preconceito, de discriminação, é legal a gente ter em mente isso também. A gente é formado na sociedade. E essa formação também pode ser muito devedora à aparência que eu tenho, à minha cor, ao meu gênero, ao meu jeito de ser, desde as mais tenras idades, desde a infância, né? Ou seja, essas questões, né, relacionadas à nossa imagem, elas também são fundamentais para determinar quais influências vão chegar em mim e como essas influências vão chegar em mim. Beleza? Então isso tudo influencia, as pessoas passam por experiências, muitas vezes são experiências que ficam, que marcam, que as pessoas vão chegar na adolescência, vida adulta e vão ficar lembrando várias vezes aquilo que foi vivido, para a gente ter em mente essa dimensão, né, de como é importante essa dimensão do visível, né, de como as pessoas trabalham também a partir da aparência e do que elas enxergam na outra pessoa, né. E de novo, né, quando os pais passam isso pra gente, é porque muitas vezes também eles têm uma compreensão de como o mundo da gente é, né? Que é esse mundo cheio de imperfeições. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora sim.